Vamos lá, vamos estudar a palavra. Eu quero agradecer as orações que fizeram. Eu estava pronto para ministrar no domingo e a noite foi difícil a noite. Lembrei daquele texto, dias trabalhosos e noites trabalhosas também. E estou medicado, amém. Estou esperando a chance de fazer alguns exames, mas agradeço a oração. Então, se você achar que eu estou meio lesado, irmãos, você está achando certo. Estou assim, ligeiramente lesado, mas estou de olho em você, vendo se você está prestando atenção na palavra, tá bom? E você em casa também, Deus te abençoe. Eu não sei quantos estão acompanhando o devocional que nós desenvolvemos aqui. Eu tenho o prazer e a responsabilidade de todo dia ler o texto sagrado separado pela leitura bíblica em ordem cronológica. Significa uma leitura bíblica que não é do jeito que a Bíblia chegou até nós, é na ordem que os fatos aconteceram. Estamos fazendo diferente esse ano. E aí a gente faz um pequeno comentário dentro dos 3 capítulos do dia, geralmente são 2 ou 3, a gente faz um comentário. Já tem gente em outros países que estão acompanhando o nosso devocional, mas tem gente aqui que ainda não acompanha. Então, a gente tenta com o devocional te ajudar a ler a Bíblia. Quer uma vitória para o final do ano, irmãos? É assim, leia a Bíblia toda. Glória a Deus. Me comprometo a te dar uma Bíblia nova, se você nunca leu a Bíblia e está lendo esse ano. Quando você terminar de dizer, pastor, eu li a Bíblia toda, eu te levo ali no nosso bookstore, compra uma Bíblia aí, quero pagar para você, para te dar um prêmio, porque você leu a Bíblia toda. Estou lendo de novo esse ano e estou me encantando de novo, porque não é possível que eu li isso antes, não é possível, como é que eu não vi isso? E quem leu essa semana, aí o Asa até terminou o louvor cantando um pedacinho do hino da Cassiane, que diz, né, e Israel atravessou e do outro lado cantou o hino da vitória. Ocasionalmente é sobre isso que eu quero falar, irmãos, e espero que você entenda. Nada contra a Cassiane, esse louvor é lindo, mas apenas um ajuste um alinhamento naquilo que a gente entende na palavra de Deus. O texto dessa semana, né, no início da semana, falava sobre a travessia do Mar Vermelho, que foi Êxodo 14. Nós já estamos lá pelo capítulo 30, mas passamos pelo Êxodo 14, que é a travessia. Para que você entenda, Israel desesperado, anos, geração após geração como escravos no Egito. Agora Deus arrebenta com o Egito para ele poder soltar o povo sai enriquecido. Deus fez com que eles fossem compensados por tanta escravidão, com prata e ouro, que o Senhor facilitou o coração dos egípcios, e eles deram utensílios de prata e ouro e panelas para que o povo de Israel saísse. Eles saíram assim como que indenizados. Agora tem que sair dos limites do Egito e tem que partir para a terra de Canaã, terra prometida, terra boa, onde o Senhor falou assim, lá vocês vão viver em cidades que vocês não construíram, comer das vinhas que vocês não plantaram, desfrutar de coisas que vocês nunca produziram. Eu tenho isso para vocês. Vocês trabalharam no Egito produzindo sem desfrutar, produzindo para o faraó, produzindo para o povo do Egito. Agora não, vocês vão entrar em um lugar onde outros já plantaram, já produziram, e vocês vão desfrutar. Então nós queremos, lá vamos nós. Quando eles saem do Egito, a Bíblia fala de Piairote. Eles chegam numa bifurcação, num lugar estratégico. Deus fez com que eles fossem por ali para ficarem imprensados entre uma montanha do lado esquerdo, uma cordilheira na realidade, outra do lado direito, de esquerdo, do lado direito, e na frente, Mar Vermelho. Mar Vermelho está em todas as reportagens agora, né? Porque estratégia, canal de Suez, canal de Hormuz, o estreito de Hormuz, e aí eles têm que cruzar o Mar Vermelho para sair dos limites do Egito e irem na direção da terra prometida, cruzando o deserto primeiro. E aí, irmãos, você pensa que eram guerreiros? Não, era mulher com um neném amamentando, velhinhos arrastando seus pertences, gente arrastando jumentos, cabras, e levando o que eles podiam, gente velha, gente nova, gente cansada, gente com criança. De repente eles olham, o mar está na frente, as montanhas ao redor, e aí bateu um desespero nesse povo, cansado de lutar, cansado de sobreviver. Eles entram no desespero, e aí, com as crianças chorando, eles olham, o mar está à frente. O que fazem? Para piorar a situação, quando eles não sabem para onde ir, eles veem uma poeira. Isso é final do dia.
No relato você vê que eles já encaram a noite para atravessaram o mar de noite tudo é pior, eles veem a poeira, quando eles olham, são os carros de ferro do faraó, que se arrependeu de ter liberado o povo e vem atrás para tentar pegar o que pode. Quando eles viram ainda a poeira dos carros de faraó, aí eles disseram, agora que acabou de vez. Então os líderes do povo foram para Moisés e disseram assim, acabou para nós, Moisés. Por que você não nos deixou em paz, quando lá no Egito ainda a gente falou assim, deixa a gente morrer aqui. Por que você insistiu conosco para virmos morrer aqui? Será que não tinha cemitério, não tinha sepultura no Egito? Falaram mal criadamente com Moisés, os pais de família cercando Moisés. E aí, de repente, estou acelerando a narrativa, que é muito conhecida, de repente Moisés ouve algo do Senhor, Moisés levanta o bastão, e aí ele dá uma ordem, e aquele mar, que era um obstáculo intransponível, se abre como portas automáticas de um banco, se abre em colunas d'água, e eles veem o mar se abrir, mas o povo de Faraó vem atrás ainda. E aí Moisés orienta, vamos embora, gente. Aí eles começam a travessia, a pé enxuto, claro que havia lama, porque era o fundo do mar, e eles vão pisando, maravilhados com aquela montanha de água aqui, a outra montanha de água lá, e eles vão passando pelo meio, e Moisés está lá, segurando a onda, literalmente segurando a onda. E aí passa todo mundo, e aí a turma de Faraó olha aquilo, e Faraó orienta, manda ver, vai atrás. Só que quando o povo reclamou com Moisés, Moisés disse assim para eles, esse povo do Egito que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. Uma promessa de Deus na última hora. Sabe essas promessas de última hora que Deus faz? Eles atravessam. Quando o último israelita sai do lado de lá, Moisés faz o trabalho de fechar o que ele abriu. Ele então toca de novo, e aí o exército de Faraó, que já estava no meio da travessia, entrando no embalo, seguindo o povo de Israel no mar enxuto, no leito enxuto do mar, as águas voltam e causam um tumulto, e aí aqueles carros se embolam. Deus já tinha trabalhado, porque a Bíblia fala que a nuvem que ia na frente do povo foi para trás, essa nuvem promovia clarão para que o povo caminhasse no meio do mar, entre as águas, mas no claro, e causava trevas para o exército de Faraó que vinha atrás, e o anjo que ia na frente para proteger, passou para trás também para garantir. E aí as rodas dos carros começaram a ter problemas, ao ponto dos soldados falarem assim, o Deus deles está pelejando por eles contra nós. O ímpio ainda teve o discernimento, isso aí é o Deus dele querendo acabar com a gente. Por que a gente entrou nisso? Mas aí já era tarde, as águas voltaram ao seu curso, e aí o exército de Faraó se afogou no Mar Vermelho, e eles atravessam, irmãos, e quando chega do outro lado que eles olham, o mar voltou ao seu lugar, e aí eles olham corpos mortos dos egípcios, soldados valentes que há minutos atrás estavam com sangue nos olhos, vindo atrás deles, agora estão boiando nas águas do Mar Vermelho, e eles veem os pedaços dos carros antes de se afundarem, e aí vem essa cena épica que a gente cantou na canção de Cassiane, que o povo de Israel cantou o hino da vitória, né? O povo de Israel do outro lado cantou o canto da vitória. E quando a gente vê isso, a gente imagina, gente, foi uma festa imensa. O texto diz assim, capítulo 14, verso 31, finalzinho do 14, viu Israel o grande poder do Senhor. Viu agora? Aquele montão de praga, aquilo tudo não foi poder do Senhor? As pragas do Egito são consideradas as maiores maravilhas de todo o Velho Testamento. Nunca viram aquilo? Acharam que era normal? Mas diz o capítulo 14, 31, viu Israel, o povo de Israel, o grande poder do Senhor, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés. Interessante. Parece que é a primeira experiência que esse povo tem com Deus. O povo temeu ao Senhor, e o povo confiou no Senhor, e o povo também confiou em Moisés, deram um votinho para Moisés. Capítulo 15 começa dizendo assim, então
entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor minha força e meu cântico, Ele me foi por salvação. E Miriam pegou um tamborim e as mulheres saíram seguindo Miriam, dançando e cantando festa no arraial. Cantando tamborins e glória a Deus, o nosso Deus é poderoso e tal. Todo mundo festejou, menos uma pessoa. Quem? Deus. Deus não festejou. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, em 1990, em maio, no dia 11 de maio, eu cheguei lá dia 26. Dia 11, dias antes, pastor David Wilkerson, que já está com o Senhor, era pastor da Times Square Church. Ele pregou uma mensagem chamada Right Song, Wrong Side. A canção certa do lado errado, que me tocou muito. Estou tentando copiar alguma coisa do que ele falou. Ele disse, foi o cântico certo do lado errado. Por quê? Porque depois que o Senhor abriu o mar, eles romperam cantando tamborins, danças, glória a Deus, como nós falamos. O cântico certo, o cântico era certo, o lado estava errado. Porque aquela era uma canção de gente que não acredita no Deus que serve. Agora eu vi o mar abrir. Agora eu vi. Antes não viram? Enquanto estavam do lado de cá com o mar fechado, ninguém se atreveu a cantar. O que se ensina para nós? Eu queria compartilhar pelo menos 3 princípios aqui. Nossos sofrimentos e tentações têm 2 lados: o lado da provação e o lado do livramento. Quem duvida do Senhor só canta depois do livramento. Se você está aqui hoje no meio de uma provação, irmão, e você está, pastor, mas eu estou guardando um cântico para o dia da vitória. Você não é o tipo de crente que Deus espera que você seja. Porque depois que Ele te dá a vitória, aí todo mundo canta, irmão. Canta o pessoal lá de fora, canta o pessoal do samba, canta o pessoal que serve a outros deuses. Todo mundo canta depois que recebe a vitória. É normal, recebeu, você canta. Agora, qual é o detalhe que nos diferencia de tudo mais, de todas as outras pessoas do mundo? É que a gente canta quando a gente ainda não viu o livramento. É isso. Nossos sofrimentos e tentações, está lá, tem 2 lados: o lado da provação e o lado do livramento. Quem duvida do Senhor só canta depois do livramento. Quem confia nele, canta ainda no lado da provação. Israel não passou nesse teste. Não passou. E qual é o propósito de Deus quando a gente passa por prova? Todo mundo aqui sabe o que é prova. Eu posso pular essa parte de explicar didaticamente o que é uma aprovação. Todo mundo sabe o que é, você já passou uma. Se você não passou, meu irmão, você chegou ontem na terra, mas vai passar uma logo, entendeu? Crianças passam, adolescentes, adultos, todo mundo passa, né? Mais de uma. Mas cada luta, o que Deus quer ensinar para nós, irmãos, primeiro Ele quer nas provações nos testar, não nos arrebentar. Ele quer nos testar. A gente está passando por testes o tempo inteiro, e com esse teste Ele quer nos ajudar a subir de nível. Então, cada luta é uma oportunidade para aprendermos a confiar nele. Quando a gente canta, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Esse é o propósito de Deus. Te dá as provações para que você se aproxime dele, para que você suba de nível, para que a sua fé cresça, porque no meio da provação você diz, mas eu continuo cantando. Eu sei que ele vai agir, não vai agir na minha hora, vai agir na hora dele, mas nessa convicção eu já canto agora. Não tem problema de você cantar um hino da vitória depois que você venceu o mar, mas você tem que ter uma musiquinha para cantar antes, meu irmão. Se você fica, olha, a hora, não, eu estou esperando, pastor, eu já compus até uma canção, eu vou pedir um testemunho. Eu estou na prova, eu estou na luta, mas assim, a hora que sair a resposta, ninguém me segura. Vou até pedir para a asa para entrar para o louvor, porque eu estou com uma canção atravessada na garganta, e Deus com você atravessado na garganta dele, diz, que servo é esse que só canta quando eu faço? Ele não acredita em mim.
Ele não confia que eu faço. Israel não passou nesse teste, irmãos. Precisamos sair de cada provação trazendo um testemunho. Qual foi a última provação que você passou? Qual o testemunho que você traz? Eu cresci, pastor, foi difícil. A gente está com o nosso irmão Ângelo. Teve um problema essa semana, voltou para o hospital. A gente esteve lá antes de ir para o hospital. Ele tinha ido, voltou para casa, aí foi para o hospital de novo. Aí passou, teve alta hoje. Aí o home care diz que não tem ninguém disponível ainda para os próximos 5 dias para atendê-lo. Ele já de alta tem que ficar no hospital ainda. Isso é uma prova, irmão. O cara está de alta, vai para casa, não pode ir, tem que ficar no hospital porque o home care ainda não providenciou as coisas para que ele possa ficar em casa. E é uma luta atrás da outra. Estava em casa bem, de repente, por um erro lá, machucaram a garganta dele, aí houve ferimento, veio sangramento, teve que internar às pressas. Meu Deus, agora parece que vai embora o homem de vez. Não, superou e tal. É uma luta. É nessa hora, no meio dessas provações que você vai passando, e a Carla está numa turbulência de provações, uma atrás da outra, mas é durante esse período que você precisa levantar testemunhos no meio da provação, ainda que a vitória não tenha chegado. Estão aí comigo ainda? Diga amém. Precisamos sair de cada provação trazendo um testemunho. Se você termina da aprovação e quando alguém pergunta, e aí, como é que foi? Rapaz, só perguntava assim, onde está Deus nisso? Onde está Deus nisso? Com tanta gente ruim para sofrer o que eu sofri, logo eu, não tinha outro Senhor. Está no meio da aprovação, irmão, você está vendo como ele é. Está no meio do teste, só levando 0, só errando as alternativas. Sendo testado, mas não se deu conta que está num teste. Eu admiro a vida de Jó, irmãos, porque Jó não tinha os cultos, nem a Bíblia que você tem hoje. Jó não tinha um pastor para mentoreá-lo. Jó não tinha discipulado nem escola bíblica dominical. Mas quando ele viu assim, cai a casa, mata os filhos, roubam, os sabeus deram e levaram o gado, os empregados foram mortos e tal, agora minha saúde foi arrebentada. Alguma coisa lá dentro dele disse assim, isso não é normal. No mundo cósmico tem alguma coisa acontecendo que eu não discerni. E aí vem a oportunidade de abrir a boca e soltar um palavrão, amaldiçoar Deus. Aí ele diz, Deus me deu, Deus tomou. Satanás estava do lado ali para dizer, ele vai se lembrar de mim agora. Ele vai dizer, Deus me deu e Satanás levou. Ele não deu o cartaz para o maligno. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Cadê o caco de cerâmica que eu estava raspando aqui, que eu quero continuar raspando? Todo ferido, todo chagado, todo machucado, sozinho, sem filhos, sem bem, sem nada. Não abriu a boca. Ele entendeu, eu estou num teste. E eu vou passar nesse teste. Agora você está no meio de uma luta, aí você começa praguejar, reclamar. Quando é que eu saio disso? Cadê, Senhor? Cadê? Onde tu estás nesse negócio? Precisamos sair de cada aprovação trazendo um testemunho. Deus sabia que era apenas cantoria e não era louvor sincero. Deus sabia. E sabe como é que Deus provou isso? 3 dias depois que eles atravessam o Mar Vermelho e cantam e festejam, tamborins e danças. 3 dias depois, caminhando pelo deserto, eles chegam em Mara. Vão tomar água nas águas de Mara, chega lá, a água é amarga. De novo para Moisés, você nos trouxe aqui para morrer de sede infeliz. Cadê aquele povo da dança, do tamborim? Onde estava o tamborim, irmãos? Onde estava a banda? Cadê a banda? Já murmuraram de novo. Deus falou aí, Moisés, é uma atrás da outra. Eles reclamam, aí eu abro a porta, eles festejam. Aí quando entra a próxima aprovação, em vez de dizer assim, lembrar da última, não, na última Deus arrebentou, ele vai arrebentar de novo, ele vai abrir a porta, ele vai fazer, não. O que é que eles fazem? De novo, 3 dias depois eles voltariam a duvidar de Deus. Não basta cobrir a sua dúvida com um manto de música, é preciso eliminar a dúvida de vez e crer no Senhor. E Israel, na realidade, nunca eliminou a dúvida. Eles não conseguiam crer no Senhor, irmãos. A cada luta era uma murmuração,
desdenhavam de Deus, mostravam que não confiavam no Senhor. Aí o Senhor, por misericórdia, abria a porta, resolvia o problema, como aconteceu em Mara. Olha o que Deus fez. Mostrou um galho para Moisés. Moisés, pega esse tronco de árvore aí, joga na água. Tenta fazer isso em casa para ver se dá certo. Pegar um galho de árvore, jogar na água ruim e a água vai ficar boa? Não vai, é Deus. Moisés joga o galho, imagina eles caçoando ainda. Vai fazer o que agora, Moisés? Está brincando? Aí Moisés joga o galho, pode provar. A água está boa. Bendito seja o Senhor. Eu falei, gentezinha ruim. O mundo exige de nós, irmãos, ouça isso, por favor. O mundo exige de nós um cântico no meio das dificuldades. Salmo 137, salmo interessante, que fala dos cativos de Sião, na Babilônia. Eles eram conhecidos por serem bons cantores, por serem louvadores, por serem adoradores. Aí eles são levados, não eram escravos, eram cativos, foram tirados de casa, estavam lá. E aí, o povo da Babilônia, bem informado, dizia para eles, cantem hinos de Sião para nós, vocês são bons no que cantam, suas canções são alegres, cantem hinos de Sião, o mundo exige de nós um cântico no meio das dificuldades. Sabe o que eles diziam? Como cantaremos em terra estranha? Em outras palavras, se a gente estiver em casa, se a gente estiver com o ar-condicionado ligado, a TV, aí pode ser que a gente cante. Agora, levado pelo inimigo, tirado de nossa casa, vocês querem que a gente cante? Como cantaremos em terra estranha? E muitos cristãos hoje estão vivendo do mesmo estilo dos cativos da Babilônia. E é interessante, não era zombaria dos caldeus, do povo da Babilônia. Não era assim, canta aí agora que eu quero ver. Não era isso não, irmãos. Havia no coração deles realmente uma ausência de esperança que eles queriam ver nos cativos pela fama do povo de Deus. Eles tinham muitos deuses na Babilônia, mas continuavam sem esperança. Eles estavam dizendo, vocês têm um Deus diferenciado, um Deus que abre mares, nós já ouvimos sobre isso, um Deus que faz cair pão do céu, um Deus que peleja contra os seus inimigos. Nossos deuses não fazem isso por nós. Cantem para que a gente veja as canções que vocês cantavam quando vocês estavam lá na sua terra. Não vamos cantar. O mundo ainda hoje exige de nós que a gente cante no meio das dificuldades. A gente estava lá na casa da Carla semana passada, fomos eu e Naldo lá fazer uma visitinha rápida. Eu sempre levo o violão e eu já sei os hinos que ele gosta, e estamos cantando. Aí estamos cantando os hinos e ele lá, ele estava meio cansadinho, ele estava só ouvindo. Das outras vezes ele participou, ele estava só ouvindo. Ela falou, ele está meio quietinho por causa da dor que ele sofreu. Aí ele estava quieto lá. De repente, toca a campainha, quem chega? O fisioterapeuta. Chegou antes da hora. Pastor, normal. Ele chegou antes da hora. Então, continua aí com as canções. Eu falei, não, mas o profissional vem e tem que ministrar o que ele sabe fazer, pelo bem do Ângelo e tal. Não, aí o homem chega, muito simpático, bota a roupa dele, a máscara, e nós estamos ali cantando com máscara, irmão. Nós cantando com máscara. Coisa ruim é cantar com máscara, né? Só a misericórdia de Deus. Mas a gente cantando, a máscara, você vai falando, a máscara vai subindo, depois ela desce, vem para cá, aí você tem que parar, subir, mas nós estamos cantando, no meio da provação. Esse homem chega, bota a roupa dele, e eu disse para ele assim, querido, uma canção só, mais, antes de você começar a fazer o seu trabalho. Aí eu disse assim, qual que você quer? Ele falou assim, para dizer a verdade, eu vinha no carro ouvindo uma, não sei se o senhor conhece. Aí ele começou a falar, poderoso Deus. Falei, do Cirilo? Ele, do Cirilo. Puxei lá e começamos a cantar. Ele visivelmente tocado e a gente cantando. A cena, irmãos, a provação manifesta ali, instalada. Um homem na cama, prostrado, a esposa batalhando do lado para ajudá-la a sobreviver, uma enfermeira, um profissional de saúde ali para fazer alguma tentativa de ajudá-la a ter os movimentos de volta, e 2 tangedores lá cantando do lado
para alegrar o coração da família no meio da provação. A gente cantando as canções, ele ama aquele hino gratidão, né? E vem meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. E toda vez a gente canta essa canção que ele gosta muito. E aí esse homem pede, a gente começa a cantar. Foi um momento especial assim na presença do Senhor. Mas aí isso se cumpriu. As pessoas de fora querem ver você cantando no meio da dificuldade. É isso que toca neles. Quando acabou, disse assim: de onde você é? Ele falou: eu fui de Piedade. Está onde agora? Não, estou afastado. Falei: estou aqui por causa dele. É isso, não é nem Ângelo, é o cara que adiantou o horário, porque nós estávamos ali para que ele ouvisse aquela canção e fosse de alguma maneira tocado. O mundo não quer ver pão cair do céu, irmãos. Isso eles veem os outros fazerem. Eles não querem ver os milagres que você tem visto. Eles querem ver você no meio da provação abrir a sua boca e dizer: louvado seja o Senhor. Já aconteceu? Não, mas vai acontecer. Ele vai agir, tenho certeza, vai agir. Na convicção de alguém que conhece o Deus a quem tem servido e que sempre tem resolvido a situação, é que você canta antes. O mundo precisa desse testemunho de fé. E você tem oferecido esse testemunho no meio da sua luta? Todos nós passamos por lutas. Pode ser que você esteja no meio de uma agora, financeira, na área da saúde, na área conjugal, na área profissional. Você pode estar no meio de uma luta. A pergunta é: tem um testemunho saltando no meio dessa aprovação? Ou você está guardando para a hora que a vitória chegar, aí você vai romper em fé e contar o testemunho? O mundo não quer ver o mar se abrir, nem ver maná cair do céu. Querem ver você cantar nas horas tenebrosas da vida. Quando você não aprende a cantar na provação, você aprende outra coisa: a ser um reclamador quanto mais. Vou repetir: quando você não aprende a cantar na provação, você aprende outra disciplina: ser reclamador quanto mais. Um reclamador quanto mais, cada vez pior. Você vai se diplomando em reclamação. Israel, depois de todas as pragas do Egito, murmurou diante do mar. Era hora de cantar. Até estava imaginando que hino eles poderiam cantar. Eles podiam cantar: nosso Deus manda piolho, manda rãs e tudo mais. Ele também abre os mares, é assim que ele faz. Na certeza, ele vai abrir daqui a pouco. Foram para Moisés, e Moisés trouxe a gente para morrer aqui, né? Porque não tinha cemitério no Egito. Não, rapaz, não é isso não. Ele não fez tanta coisa lá. Quer abrir um marzinho para Deus, gente. Deus fez o Nilo virar um rio de sangue. Deus mandou mosca, mandou gafanhoto, mandou rã, mandou piolho, mandou de tudo. Vocês não viram? Deus acabou com o Egito, matou os primogênitos dentro de casa. Mas não cantaram. Eles só cantaram depois que o Senhor abriu o mar. De novo, cântico certo do lado errado. 3 dias depois, murmuraram nas águas de Mara. Era outro teste, irmãos. Foram reprovados de novo. Eu coloquei esse título: 4 testes e uma prova final. Veio a luta de Mara, eles murmuraram de novo, foram reprovados de novo. Sabe o que é isso? No domingo, cantando e dançando. Na quarta, reclamando de Deus. Porque a Bíblia diz: 3 dias depois de caminhada em Mara, eles murmuraram contra o Senhor de novo. Domingo você está aqui que ninguém te segura, em línguas estranhas, subindo pelas paredes e tal. Abraça todo mundo, abraça gente que você não conhece. Ministra para um, ministra para outro. E levanta a mão e faz. E quarta-feira, você é um zumbi espiritual. O que houve? Como é que vai, irmão? Caminhando. Quer falar com ninguém? Você é o protótipo de Israel no deserto. Saiu do Mar Vermelho, cantou com tamborim. 3 dias depois, está em Mara, já está amargo. Aí saem dali, se especializando em reclamar. Não aprenderam nada das suas provações. Pergunta isso para o seu irmão e me ajuda a pregar hoje. Diz assim: você tem aprendido com suas provações? Pergunta para alguém, pergunta aí, Léo. Você tem aprendido? Porque, irmão, se você não aprender com a sua aprovação, você é aquele aluno que vai passar mais luta que os outros. Quem
estuda um ano inteiro e não passa nas provas, o que acontece, irmão? Repete o ano. Coisa mais amarga para um aluno é repetir o ano, voltar, estudar as mesmas matérias, fazer a mesma prova, porque ele foi reprovado. É o que acontece conosco quando não passamos nos testes. Deus tem que nos fazer passar de novo, e de novo, e de novo. Eles se especializavam em reclamar. Reclamaram de pão. Ok, o Senhor resolveu o problema da água amarga. Agora começa. É duro, Moisés. Amanheceu o dia, nem um pãozinho para tomar um café. Peraí, rapaz, a gente está no deserto, a gente não está em casa. A gente está indo para Canaã. Mas quanto tempo vamos ficar sem pão? É pão? É pão que quer? Ele falou, ok. Mas aqui não tem uma padaria por perto, não tem um supermercado, não tem um lugar, não tem ninguém, não tem nada para comprar um pão. Deus, deixa comigo. Vocês não glorificaram, mas vou resolver. Amanheceu o dia, caía do céu, um negócio diferente, parecendo neve. Quando eu olhava no chão, parecia um pão de coentro e diferenciado. E aí pega e cozinha, olha, pão especial, pão que não se acharia em padaria nenhuma. Olha, esse é o nosso Deus. Comendo pãozinho, esse é o nosso Deus. Wander, nosso Deus manda pão do céu. Nem sei de onde vem isso, isso é o maná dos anjos. Olha só, mas não tem carne, Beth. Carne. Pão puro, pão hoje, pão amanhã, pão, só pão, só pão, só pão. O que é carne? Mas aqui não tem jeito. Não tem jeito para o Deus que abriu o mar, que mandou as pragas, que curou as águas amargas de Mara, que mandou pão do céu. Ele dá outro jeito dele. O que ele faz? Vem uma nuvem de codornizes trazida pelo vento. Carne rara, irmãos. Carne de codornizes. Vê na internet as proteínas, os nutrientes que tem numa carne de codorna. Codornizes. Especial, voava e parava, era só pegar, matar e cozinhar e comer. O que é isso? Pão e carne. Esse é o nosso Deus, gente do céu. Que é pão ele manda, tem mar ele abre, ele faz, até a próxima prova. Sabe o que é interessante? Verifica na sua Bíblia depois. Nesses 4 testes, Mar Vermelho, águas de Mara, maná do céu, que caiu porque eles reclamaram de pão, e as carnes, você não acha um registro sequer de uma palavrinha de ações de graças. Você não acha uma de dizendo, bendito seja Deus, graças a Deus, obrigado Senhor. Povo ruim, irmãos. Povo ruim. É por isso que quando você continua lendo, tem uma hora que Deus diz assim, Moisés, desce lá embaixo. Moisés no monte com Deus, Deus dando as tábuas da lei. Eu fico pensando, imagina, pastores que estão aqui, no museu ou do Louvre, ou lá do Cairo, hoje teria 2 peças de pedra com a caligrafia do Eterno. Deus escreveu com o dedo dele e deu a Moisés, e falou, Moisés, desce que o negócio está pegando. Aí Moisés vai descendo ouvindo aquela cantoria, o povo que gostava de um barulho, gostava de uma cantoria, só a motivação que era errada. Então fazendo por quê? Foram para Arão e disseram, Arão, esse tal Moisés que sumiu no monte, não desce há 40 dias, a gente tem que voltar para o Egito, rapaz. Moisés um líder, Arão um líder fraco, irmãos. Você que é líder, vigie, hein? Líder fraco, pressionaram e na pressão ele cedeu. Faz para nós um ídolo daquele do Egito para a gente adorar e voltar para lá. Traz os brincos de vocês. Pegou o ouro deles e ele, Arão, eu nem sabia que ele tinha essa capacidade. Ele edificou um bezerro de ouro conforme o modelo lá do Egito. E aí começa a festa em volta do bezerro. E como o bezerro ficou tão bonitinho, ele ainda fez um altar embaixo para o bezerro ficar em cima. E o povo em volta e Arão assistindo. Que festa linda, gente. Povo de Deus cantando, sambando, bailando. Aí Moisés veio descendo com Josué, que estava lá pelo meio do monte. E Josué falou, tem música lá embaixo, né? Isso é barulho de vitória? Moisés falou, não é nem de vitória, nem isso é uma misturada. O povo pecou. Quando ele desce, que ele vê, ele está trazendo, irmãos, algo que o mundo não tinha visto. Ele está trazendo 2 peças escritas pelo dedo de Deus, aquilo precioso, ele é abraçado com aquilo, ele vai trazendo, ele estava doido para contar para o povo, olha o que eu trouxe do monte, o Todo-Poderoso se manifestou, escreveu e me deu na mão, gente, a gente vai ter uma peça
que vai ser uma prova para o mundo inteiro que o nosso Deus se comunica conosco. Quando ele também alteradinho, né? Quando ele desce ali, que ele vê o povo cantando, ele vê o bezerro de ouro, levanta aquelas pedras, olha que momento, irmão, e pá, quebra aquelas pedras no chão. Eu imagino Deus lá de cima olhando, falando, tudo errado, né? Deus falando, meu eu mesmo, porque para não falar meu Deus, meu eu mesmo, que difícil esse povo. Moisés quebra, aí faz uma cena, derrete o bezerro, joga o ouro na água, mistura água com ouro em pó e faz o povo beber aquilo para eles nunca mais esquecer. Deu uma dor de barriga em todo mundo, passaram mal, para vocês não esquecerem o que vocês fizeram. Houve uma matança, ele falou, cada um pega a sua espada e mate seu filho e mate seu irmão que se contaminou, e 3.000 foram mortos. E se imagina, e Moisés ainda falou, Deus livrou vocês hoje, hein, porque vocês não pouparam seus parentes. Olha isso tudo acontecendo no deserto. Por quê? Porque esse povo não sabia agradecer a Deus pelas coisas que tinham. Eles só louvavam depois que Deus realizava. 4 livramentos. Os murmuradores não prestaram atenção. Nenhuma palavra de ações de graça. Cadê o tamborim? Cadê Miriam? Profetiza para conduzir em culto e ações de graças. Cadê Arão, irmãos? Murmuradores não sabem agradecer. Diga para o seu irmão, murmuradores não sabem agradecer. Eles só sabem criticar e reclamar. Só criticar e reclamar. 4 livramentos em forma de provas: Mar Vermelho, águas de Mara, pão, que resultou em maná, e pedido de carne que o Senhor mandou codornizes. Foram reprovados nos 4 testes. Aí Deus falou, vou dar uma chance. Prova final agora, hein? Prova final. Foram reprovados nos 4, mas vou dar uma chance. Prova final. Manda os espias, Moisés, para olharem a terra para onde vocês vão entrar. Manda os espias. Um de cada tribo, lá vão os 12. Levam 40 dias. Quando voltam, trazem nos ombros um cacho de uva e os caras vêm de boca aberta. Como é que foi? 10 estavam prontos para falar, irmão, não vá com a maioria, não vá com a maioria. Nem sempre a maioria tem razão, irmão. Os 10 dos 12. Gente, olha isso aqui, olha essas uvas, isso aqui não é uma uva, é uma janta. Olha isso aqui. Olha, tem rio, tem monte, tem vale, a terra tem de tudo. A terra, as plantações são viçosas, a terra é maravilhosa. E o povo esperando o final do resultado, mas não é para nós. Oi? Não é para nós. Lá tem gigantes que olhavam para nós e nos viam como gafanhotos, assim como a gente olhava para eles e via eles como gafanhotos também. Que lente é essa que estão usando, irmão? E aí o povo já começa a chorar. A Bíblia diz que o povo inteiro chorou. E Josué e Caleb entraram, peraí gente, peraí, não, gente, aí tentam fazer uma recapitulação. O nosso Deus que acabou com os egípcios, que abriu o mar vermelho, que deu pão para nós, que deu o maná, que deu codornizes, que curou as águas de Mara, ele vai fazer isso. E Caleb diz assim, os inimigos serão como o pão na nossa mão, a gente vai acabar com esse pessoal, vamos comer esse pessoal todo. Mas a Bíblia diz, pegaram em pedras para apedrejar Josué e Caleb, porque o testemunho deles, apesar de bom, era diferente dos criticadores, dos reclamadores. O que vocês querem? Queremos voltar. A gente quer voltar para o Egito. O quê? 430 anos no Egito, não sei quantos de escravidão. Clamaram por um libertador por anos, por décadas. Eu mandei o libertador, eu tirei vocês de lá, eu abri o caminho até agora, e vocês querem voltar para lá, vocês estão no limiar, é só atravessar. Aí eles disseram assim, nossos filhos vão ser presos na mão deles. O Senhor pegou essa palavra. Vocês falaram que seus filhos vão ser presos? Pois então, peguem o caminho de volta. Peguem o caminho de volta para o Egito. Mandou que eles fizessem meia volta e saíssem, estavam olhando para Canaã, virassem e voltassem na direção do Egito. E o Senhor disse, todos vocês que duvidaram de mim, que não confiaram na minha palavra, vocês vão morrer nesse deserto. Os filhos de vocês que vocês disseram que seriam presos, esses vão entrar, mas vocês não vão.
Ali Israel provou que não confiava em Deus. Era hora de cantar de mãos erguidas, irmãos, para o céu, a hora que veio o testemunho e cantar: eu te amo e vou testificar para o mundo ouvir. És meu Deus e abre o mar para eu passar. Um negócio assim. Mas vão apedrejar esses caras que estão enrolando a gente, dizendo que a gente não tem que ir para lá. É melhor voltarmos para o Egito. Que afronta com Deus que trouxe eles até ali, irmãos. E aí a Bíblia diz que a paciência de Deus se esgotou e falou: vocês duvidaram de mim? Vocês não confiaram em mim? Então vocês vão perambular nesse deserto até que morra o último de vocês. Eu fiz as contas. Ele falou: apenas vocês, vossos filhos vão entrar na terra prometida. Era uma média de 137 enterros por dia, para que 2 milhões de pessoas morressem em 40 anos. Imagina, Moisés e os seus auxiliares, 137 enterros por dia para acabar com 2 milhões de pessoas em 40 anos. Era isso que Deus queria, irmãos. Era isso que Deus queria. Não era. Será que Deus queria punir seu povo? Deus queria simplesmente que eles trocassem de posição, em vez de murmuradores, de reclamadores, de criticadores, que eles fossem gente que confiasse em Deus, e na hora que tivesse que passar por um teste, por uma aprovação, que eles pudessem cantar antes de cruzar o mar, antes de as águas serem curadas lá em Mara, antes dos cordonizes caírem. O Senhor queria que eles cantassem como quem confia no Senhor. Ouça com atenção mais uma vez: quando você não confia em Deus, você vai murmurar. Murmuração, ela toma o lugar de quem não confia em Deus. E não importa com quem seja, você pode murmurar com seu marido, com seu amigo, com seu irmão. A murmuração sempre será voltada para Deus, porque você está achando que Ele não tem o controle. A gente ouve as notícias na televisão, irmãos, são notícias desagradáveis, não é? Gente envolvida até o gargalo em corrupção, tentando dar desculpa. Gente que chamava a Polícia Federal para qualquer suspeita, e agora com tudo que está aí na cara, não chama. E tentando se defender: não foi, não fiz, não deu, e fiz isso e tal, justificar 129 milhões, como ninguém consegue. Levantaram os cálculos: nenhum advogado do mundo, nem nos Estados Unidos, ganha isso por mês, ganha 3 milhões por mês, 3 milhões e 600, mas tem alguém justificando, um advogado que você nunca ouviu falar, justificando que ela merecia ganhar os 3 milhões e 600 por mês. Se houver uma notícia dessa, você diz: meu Deus, onde nós vamos terminar? A minha vontade humana é dar um grito de revolta e dizer: Senhor, onde o Senhor está nesse negócio? Cadê a tua igreja aqui, Senhor, passando por isso? Mas eu olho para o céu, irmãos, e eu falo: Deus está no controle. Deus está no controle. Talvez a gente mereça passar por isso, por tanta devoção a entidades, por tanta falta de testemunho que a igreja dá, por tão pouca oração que a gente exercita. Deus está nos chamando para alguma coisa. Nós vamos passar nessa prova. Vamos passar. Daqui a pouco a gente vai olhar para trás e dizer: caramba, olha o que nós passamos. Mas passamos vencendo, passamos cantando. Quando você não confia em Deus, você murmura. E quando você murmura, irmãos, atenção nisso aqui, fazendo um paralelo com o povo de Israel nos 40 anos no deserto. Quando você murmura, você pode ter até um emprego por 40 anos, ele será um peso. Você não desfruta, porque você está murmurando o tempo inteiro. Já conheceu alguém assim? Você está naquela firma ainda? Estou há 32 anos. Rapaz, você é um vencedor, aquilo é uma desgraça, rapaz. Eu não aguento mais chegar lá. É porque eu não aposentei ainda e tal. Ele só murmura da firma, do colega de trabalho, do patrão que gerencia o departamento, do salário que ele ganha, do governo que o pôs lá, da prova que ele fez. Ele reclama: por que eu fui para aquilo? Minha mãe falava: faz outra coisa, mas eu não fiz, minha mãe estava certa. Então, é só murmuração. Ele tem um emprego, mas é um peso. Você pode estar até casado, mas seu casamento será uma carga, se você murmura. Isso é uma carga. Você pode frequentar uma igreja, aí, peguei você agora. Você pode até frequentar uma igreja, mas se você murmura, sua igreja será um jugo para você. Você não desfruta. Você vem, Deus pode se manifestar, como tem nos anjos. Tem anjo voando nesse lugar, né? No ventilador e por cima do altar, e todas as partes você vê por aí, e você vê anjo, o anjo passou a asa do anjo, você viu as penas sobrando no ambiente. Meu Deus, é muito anjo. Não te toca, porque é um peso, é uma carga, é um jugo.
Vamos para a igreja hoje? Ai, meu Deus. Igreja. Quem será que vai pregar hoje? Ai, Jesus. É fulano, ai, brinca demais. É o outro, e é bravo demais. E é o outro, ai, estica demais. E o outro, ai, meu Deus do céu. O que eu vou? Não tem, irmão. Não tem ninguém que você vá ouvir e que você vá curtir. Sabe por quê? Sua igreja é um peso para você. Porque você vive no modo murmuração. O modo gratidão ficou para trás, o modo adoração você já perdeu. Então, quando você não confia em Deus, você passa a murmurar de tudo. Sua casa nunca está boa. A gente mudou 72 vezes, todo mundo já sabe disso. Irmão, nenhuma vez na vida eu dizia, amor, que casa é essa que a gente está agora, hein? Que casa que você me meteu agora, amor, o que é isso? Morar em porão com uma bebê de 2 anos, um neném de 2 anos. Morar num porão, que o pastor que saiu de lá falou, não vai meu filho, não vai, dá mofo em tudo que é lugar, minha família toda pegou asma, vai não. Aí a Ângela falou, não vou não, amor, a gente tem uma menina, amor, só tinha Ingrid, a gente não vai não. Na hora de dizer para o pastorzão lá que a gente não ia, do banco, quando ele falou, vem assim, ele lá no púlpito, aquele guarda-corpozinho que tinha lá, quando ele fala, vem aqui. Aí, no caminho, quando a Ângela sai dali para chegar perto dele, eu falei, vai dizer não, agora eu vou ver o homem espirrar agora. O nordestino vai abrir as ventas, vai dar uma bronca em nós e tal. Quando ela chega ali, ele fala, e aí, viram a casa? Não podia nem chamar de casa, um porão de igreja. Vimos. Vamos para lá? Ela fala, vamos. Oi? Oi? Vamos. E a gente diz, foi nossa lua de mel espiritual. Foi tão bom orar naquele porão, irmão. Você tinha que escolher se usava o vaso ou tomava banho, porque um era em cima do outro. E tínhamos 3 hóspedes ainda. O irmão do pastor Joelso, que hoje é bispo, o Cidinho, que hoje é pastor, e mais o Daniel, que andava lá em casa o tempo inteiro, e nós 2. E um ainda não queria deixar eu dormir, que tinha que ficar olhando para ele, que senão ele tinha alucinação. Não deixa eu dormir. Eu, meu Deus, como é que eu durmo? São 2 acordados. Aí você diz assim, pastor, você teve que fazer terapia? Terapia, irmãos? Eu tenho que fazer um culto de ações de graças pelo tempo que Deus me permitiu viver lá, desfrutar de tanta bênção, tanta unção, tanta graça. Quando você liga o modo adoração, não importa o local, você está querendo emitir para Deus uma nota de gratidão, você quer festejar. E o hino da vitória, eu canto agora e canto outro depois. O povo de Israel continuou vivo no deserto, não morreu não. Mas não desfrutou, irmão, não desfrutou. Era só reclamações o tempo inteiro, próprio do Moisés, meu Deus. Teve uma hora que Deus ainda falou para Moisés, Moisés, não vou mais não. Imagina Deus, irmãos. O Deus clemente, o Deus misericordioso, chegou a Moisés e falou, Moisés, eu não vou mais com esse povo. Chegou a propor para Moisés, eu vou matar todo mundo. Olha só a proposta do nosso Deus, irmãos. Eu vou matar todo mundo e de você eu vou começar outra linhagem, que esse povo eu não aguento. Moisés falou, pelo amor de Deus, vão dizer por aí no jornal que o Senhor tirou seu povo, o Senhor foi maquiavélico, o Senhor tirou do Egito para matar no deserto, faz isso não. Aí Deus, tá bom, Moisés, não vou não. Mas eu não vou mais com eles não. Aí Moisés, não, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Não, eu não vou, eu mando um anjo. Mandar um anjo irado, mas eu não vou nisso não. Deus não querer andar com o seu povo, irmãos, é muito ruim. Pode ser que você hoje esteja promovendo esse sentimento no coração de Deus. Com ele eu não vou mais não. Ele nunca agradece, ele nunca louva, ele só reclama, ele só murmura. Hoje é dia, irmãos, de avaliarmos se confiamos mesmo no nosso Deus, ou se é só balela, conversa. De que lado você tem cantado? Você pode estar no meio de uma provação, no meio de uma luta. E Deus está querendo agora, que o inimigo está ali na arquibancada dizendo, vai blasfemar. Deus está falando, não, você vai ver. Olha o que Deus faz com Satanás na fila do céu. Aonde você vem? Estou passeando pela terra. Aí Deus pergunta, nesse seu passeio, você viu o meu servo Jó? É muito risco, irmãos. Deus perguntar para o Satanás se viu um servo dele lembrar. Vi. O Senhor cerca o cara de tudo que é jeito, blindou. Ele não tem problema na vida. Assim, viu como ele é? Se desvia do mal, temente, cabra bom. Mas do
do jeito que o Senhor cuida dele, assim qualquer um serve. Vai lá, infeliz, toca nos bens dele, que tu vai ver que ele não abre a boca. Satanás desceu, irmão, pronto para acabar com tudo e ver. Ele vai abrir a boca. Aí a hora que Jó perdendo tudo, abre a boca, que ele está ali do lado esperando, Jó diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Oh, caramba! Aí voltou lá em cima, voltei lá em cima. O Senhor falou: viste meu servo infeliz? Infeliz é por minha conta. Vi. Mas se mexer na saúde dele, vai lá, rapaz, mexe. Testes após testes do Senhor, permitindo que sejamos acrescentados em fé e na confiança nele. Hoje é dia de você avaliar se você confia no seu Deus. De que lado você tem cantado? Você canta enquanto ainda está sendo provado, ou só depois que a vitória vem? Eu queria convidar você a ficar de pé para nós cantarmos uma canção que diz assim: meu Deus não vai deixar que essa luta me mate. Eu tenho um Deus. Aí você tem que falar com boca cheia, irmão. Cantar como nunca cantou. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta. Olha o que ele está falando. O hino não é: eu tenho um Deus que abriu o mar. Não, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta que eu estou passando me matar. E o desespero não vai tomar conta. Por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de sua mão. Essa é uma canção que põe o diabo para longe. Ele não quer ouvir esse negócio, ele não quer. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Arrebentados, irmãos, apanharam demais, as costas sangrando, corrente nos pés e nas mãos, amarrados num tronco, no fundo de uma prisão fétida, baratas e ratos, escuridão, não tinha lanterninha, não era como está o Vorcaro agora, não, numa prisão de 20 metros quadrados, não, irmão. É numa situação muito difícil. Aí Silas, deu ruim. E a gente não estava falando mal de ninguém, só pregando o evangelho. Dá uma vontade de dizer, né? Cadê Deus? A gente fazendo a obra dele, não é? O que a gente vai fazer? Aí Paulo, não sou esse cantor todo, não sou muito afinado, mas vamos cantar, vamos adorar. Aí começa a cantar, quem sabe cantou essa canção. Aí Deus falou: não, tem que fazer alguma coisa, os caras estão machucados, sangrando, presos no escuro e estão cantando. Aí Deus falou: desce um terremoto lá, solta todo mundo. O terremoto derrubou tudo, mas não caiu nada em cima deles. O carcereiro vem doido, querendo se matar, porque viu que estava na responsabilidade dele, aqueles presos todos. Paulo ainda grita de lá: não te faças nenhum mal, está todo mundo aqui, todo mundo está aqui. O que eu faço para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ainda ministraram salvação ali naquela situação, irmão. Enche seu peito, cante ao Senhor, não importa o ponto da luta que você esteja passando. Levante suas mãos e agradeça o Senhor, não importa o momento que você esteja passando. É hora de adorá-lo antes que o mar se abra. Você canta outra canção depois que o mar se abrir. Luta em casa, luta no trabalho, luta na saúde, luta no casamento, luta profissional. Você está sendo testado, você não vai falhar nesse teste. Você não vai falhar nesse teste. Senhor, nós erguemos as nossas mãos, alguns como náufragos que com mãos erguidas parecem mandar um sinal para ver se alguém ajuda, para ver que o Senhor olha do céu e segura na mão, Senhor. Mas nós não vamos murmurar no meio da provação, nós não vamos falhar nesse teste, Senhor. Como o povo de Israel, que depois teve que peregrinar 40 anos comendo areia, vendo seus irmãos morrerem a cada dia, até que o último padecesse. Nós não vamos transformar nossa trajetória, Senhor, numa amargura constante, num desgaste diário, num cemitério das nossas vidas. Nós não vamos, Senhor. Nós vamos desfrutar da trajetória e vamos desfrutar do final dela. Vamos desfrutar o tempo inteiro, Senhor. Nós vamos desfrutar. Nós queremos declarar isso para aqueles que estão hoje no meio de uma luta, Senhor. Que a pressão é grande, Senhor, mas o Senhor é presente, o Senhor está junto.
O Senhor disse na sua palavra: os rios não te submergirão e a chama não arderá em ti. Tu disseste na promessa em Isaías 54:17: toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a aliança do Senhor com os seus. E nós sabemos que o livramento está a caminho, Senhor, mas enquanto ele não vem, a gente adora, a gente testifica, a gente não vai murmurar, nós não vamos cair, Senhor, nessa armadilha do maligno. Nós vamos glorificar o teu nome durante todo o processo, e muito mais depois que o Senhor abrir o mar, para que a gente possa passar e cantar o hino da vitória. Celebramos na tua presença essa noite, Senhor. Festejamos as vitórias que ainda não vimos, mas que estão a caminho. Que os nossos olhos não olhem para o mar fechado, não olhem para a montanha na nossa frente, mas possam olhar para o céu e ver que é de lá que vem o livramento, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado por essa noite, por esse louvor, por a presença dos teus filhos, por aqueles que estão em casa, Senhor, pela tua palavra. Por tudo nós te agradecemos, por tudo, pelas lutas, pelas provas, por tudo, Senhor, nos dias bons e nos dias maus. Tu tens o nosso coração, nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você concorda, dê um aplauso longo, bonito ao Senhor.